As raízes da equação x² mais 7x mais m igual a zero, onde m é uma constante real, são os números x1 e x2. E aí ele diz aí, ó, se x1 menos 2x2 é igual a 5, qual é o valor da constante m? Então a gente tem que descobrir qual é o valor da constante m aí, certo? Tendo em vista que essa é a nossa equação do segundo grau. Então, nessa equação a gente tem o coeficiente a sendo 1, certo? O coeficiente b sendo 7, o coeficiente c sendo aí o nosso m, que é o que a gente tem que descobrir. Beleza? Então aqui eu vou calcular o valor de delta, porque a gente trabalha com as duas raízes, né? A gente pode trabalhar com soma e produto de raízes, depois fazer um sisteminha, ou tentar encontrar as raízes logo em função de m e achar aí o valor de m. Eu acho que assim foi mais natural para mim, né? Encontrar o valor das raízes em função de m e depois substituir aí nessa equação que ele deu. Então vamos lá, o delta é b ao quadrado menos 4ac, ou seja, o delta é 7 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1 vezes o c, que é m. Então, delta é igual a 49 menos 4m. Ficou feio? Ficou. Mas vou deixar assim, tá? Não vou mexer nesse delta. Vou deixar o delta assim. E aí a segunda parte da equação do segundo grau seria menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí a gente encontra as duas raízes, tá? Vamos lá, ó. Menos b, então, é menos 7, mais ou menos raiz de delta. Não vou mexer, não vou substituir esse delta para facilitar a escrita, tá? Porque senão a escrita vai começar a ficar um pouco poluída. Vou deixar para substituir só no final, tá? E isso daqui sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1, que é 2. Beleza? Então aqui a gente tem duas raízes, certo? A gente vai ter a raiz em que o mais ou menos vai ser positivo e aqui o mais ou menos vai ser negativo. Então a gente vai ter o menos 7 mais raiz de delta sobre 2 e o menos 7 menos raiz de delta sobre 2, certo? Então essas são as duas raízes. Poderia dizer aqui que essa é a x1 e essa é a x2, tá? Sem problema nenhum. Então essas são as raízes que eu vou usar naquela equação, nessa equação que ele deu aqui. Então vou até repetir aqui, ó, x1 menos 2x2 igual a 5, certo? Então eu vou trabalhar aqui com essa equação. E vou substituir esses valores que eu encontrei aqui. Parece difícil, mas vocês vão ver que não vai ficar tão ruim assim não. Ó, então x1 é menos 7 mais raiz de delta sobre 2. Menos 2 vezes o x2. Vou botar aqui entre parênteses até a gente começar a organizar aí. Isso igual a 5. Beleza? Então, só substituir o x1 e x2 que a gente tinha encontrado ali anteriormente, tá? O que eu vou fazer agora com esse menos 2? Eu poderia cortar com 2 de baixo, mas aí eu perderia a ideia aí de frações com o mesmo denominador. Então, eu vou deixar esse 2 aí, não vou cortar, e vou fazer aqui a distributiva, para eu não precisar ter que fazer o MMC depois, tá? Então, eu vou ficar com menos 7 mais raiz de delta sobre 2. Menos com menos, né? Menos 2 com menos 7 vai dar mais 14. Menos 2 vezes menos raiz de delta, menos com menos vai dar mais. E 2 vezes raiz de delta é 2 raiz de delta, tá? Sobre o 2, igual a 5. Beleza? Então agora eu vou juntar essas duas frações, porque elas têm o mesmo denominador. Então, menos 7 com mais 14 vai dar 7 positivo. Raiz de delta com mais 2 raiz de delta vai dar mais 3 raiz de delta. E aqui mesmo denominador, igual a 5. Multiplica cruzado. Vou ficar aqui com 7 mais 3 raiz de delta igual a 2 vezes 5, que é 10. Olha só que maravilha. Como vai facilitar um pouco aí a nossa vida. Então eu vou isolar aqui o raiz de delta. Vou ficar com 10 menos 7. E 10 menos 7 igual a 3. Beleza? Ou seja, o delta, raiz de delta, é igual a 3 sobre 3, que é 1.
Então, raiz de delta é igual a 1. Beleza? O que eu vou fazer com isso? Agora sim, eu vou trocar lá naquele delta que eu encontrei lá no início. Beleza? Então, eu vou ficar aqui, ó. Olha o delta. O que eu encontrei lá? Que raiz de delta é igual a 1. Certo? E aí, se eu elevar ao quadrado dos dois lados, o que eu vou ter? Que delta é igual a 1. Então, esse valor que está aqui vai ser igual a 1. Então, 49 menos 4m é igual a 1. E aí, eu vou passar o 1 para a esquerda. Eu não precisar multiplicar por menos 1 lá no final. E o menos 4m vai para a direita, vai ficar positivo. Então, aqui vai dar 48 igual a 4m. Então, 48 sobre 4 é igual a m. Ou seja, o m é igual a 12. E finalmente acabou a questão. Certo? E m igual a 12, qual é a opção que tem aí? Letra E de elefante.